Seja bem-vindo ao nosso canal, que Deus abençoe a sua vida. Você já ouviu falar na síndrome de Bill Self? Bill Self foi o maior treinador de homens. O foco dele, ele focou a aprender a formar homens competentes, homens que beiram aí, chegam perto do limite da perfeição, homens capazes de andar sobre as águas, homens capazes de fazer o que a maioria não foca, não se desenvolve para poder fazer. Não é o homem capacho, o homem capaz de aguentar tudo, o homem pisado por mulher. Não tem nada a ver com relacionamento, tem formação, tem a ver com a formação pessoal do homem. Homens que são competentes, que são inabaláveis, homens que são capazes de fazer o que for necessário em situações terríveis, extremamente difíceis. Então, esse era o foco de Bill Self, e ele se tornou o treinador de homens, o maior treinador de homens do mundo, porque a teoria dele, o desenvolvimento dele, a forma como ele fez, realmente ele conseguiu formar esse tipo de homem no entorno, nos lugares por onde ele passou. Então já fica com a gente aqui nesse vídeo, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações, que são ações abençoadoras. Elas vão ajudar a impulsionar essa mensagem, levar essa mensagem cada vez mais para frente. Quando você se inscreve, você recebe de novo, porque todas as vezes que a gente publica um novo conteúdo, esse conteúdo chega para você outra vez, e isso gera uma constância, não é? Leva a mensagem mais longe. Então, faça essas ações, são simples, são pequenas, e você vai nos ajudar muito. Vamos lá. A expressão síndrome do andar sobre as águas, também ou a síndrome de Bill Self, veio de um treinador de um time de futebol americano do Kansas. Ele treinava um time de futebol e ele foi desenvolvendo técnica de crescimento e desenvolvimento pessoal, uma mentalidade tão forte em todos os jogadores que ele treinava, que esse time não perdia mais. Enquanto esse homem é treinador, enquanto ele está ali gerindo, e os homens que ele gera, que geram outros homens também, são homens que não perdem, porque são homens que não se dão por vencido. Então, a síndrome do andar sobre as águas leva para a direção de você fazer o que for necessário de ser feito em situações difíceis e sair vencedor nessas situações. Porque se você for capaz de, nas situações difíceis, sempre se colocar numa posição de vencedor e sair vencedor delas, você se sai vencedor em todas as outras circunstâncias da vida. E sim, o homem é capaz de fazer o que ninguém pode fazer. Então, não adianta vir com essa conversa. Não entra nessa não, da síndrome do andar. Não vai nessa ideia. Vai sim, vai nessa ideia. Vai para essa direção sim, porque é essa direção que gerou para os times de futebol do Kansas, ninguém ganhava deles, ninguém conseguia ganhar. Por quê? Porque a mentalidade deles foi blindada e eles conseguiam sair do barco, porque essa expressão ela vem da atitude, né, que Jesus andou sobre as águas, e aí as pessoas que estavam no barco, Pedro, os discípulos de Jesus estavam no barco, e eles viram Jesus andando sobre as águas, se assustaram até, mas Pedro teve a coragem de sair do barco e andar sobre as águas. E não importa se ele andou por um pouco distante, se ele afundou, se ele caiu, se Jesus teve de levantar, ele levantou. Não importa se foi Jesus que segurou a mão dele, se foi o Bill Self que deu o treinamento lá e o cara, né, Deus usou lá um cara para levantar você. Não importa. Se você leu, se você treinou, não importa. Pedro levantou, ele afundou e ele levantou de novo de dentro das águas e ele andou sobre as águas. Não importa quantos minutos que ele fez isso. Ele fez e ele entrou para a história porque ele fez. O mundo é mau com o homem. Exige a perfeição do homem, alto desempenho, total domínio do homem. E
penaliza o homem que não tem total domínio de si por ser bom, por ser forte. Então o mundo não vai ser bom com você. Por isso você precisa ser forte. Por isso você precisa andar sobre as águas. Por isso você precisa ser esse homem que tem uma mentalidade de não permanecer afundado, mas também não permanecer dentro do barco, de não ter coragem de sair aonde está a maioria que não conseguiu aqueles minutos, aquele instante que você conseguiu. Também não conseguem, quando afundam na água, ter alguém no nível maior do que o seu para poder te ajudar a levantar. Ou alguém, ou alguma coisa, ou a sua mentalidade te levantar novamente, porque sim, você tem de ter uma parcela de ação em tudo que acontece na sua vida. Os outros nunca vão saber o que foi aqueles minutos de Pedro, mas Pedro teve a oportunidade de sentir. O mundo não quer que o homem seja melhor. Ele quer pisar no homem para que o homem seja o pior. Se você der o melhor de si, você vai exercer liderança. Se você não der o melhor de si, você vai ser liderado, você vai ser mandado, você vai estar debaixo dos dogmas, dos estigmas criados pelas ideologias e pelo Estado. Os homens que vencem são os homens que superam a pressão, que não aceitam se subjugar, se humilhar, sabe, mostrar apenas o seu defeito, o seu lado ruim. Não aceitam ser julgados apenas pelos seus defeitos. Aliás, os homens mesmo que aguentam, que suportam, os que vencem, eles não se importam com as vezes com que eles erram. Quantas mil vezes Thomas Edison, para produzir a bateria, errou? Mais de 25 mil vezes. Se ele tivesse tido uma mentalidade fraca, ele teria desistido. Por que ele conseguiu? Porque ele foi capaz de ser melhor do que o pior. O homem que anda sobre as águas é o homem que é capaz de ser melhor do que todos os outros, porque senão você não é capaz de criar metas, criar circunstâncias, criar formas para você orientar a sua vida, para você ir para o lugar certo, para ninguém mandar na sua vida e também não ser obrigado a obedecer, a não ser obrigado a ser subjugado. O mundo vai querer te subjugar, vai querer que você, homem, faça o que ele manda. Não vê a natureza da mulher? A natureza da mulher é a natureza da feiticeira, né? da encantadora de homens, das sedutoras. E depois que ela encanta, porque é a natureza da feiticeira, ela encanta e depois o que ela faz? Ela se transforma na bruxa. Era a feiticeira, era o encanto. Aí ela vai ser o quê? A barraqueira, a controladora, a bipolar, a borderline, a narcisista. O mundo, a mulher, a natureza, não é? Todos esses elementos vão querer dominar o homem. Vai te levar sempre para esse lugar. Então, você tem de ser o mais forte. Então, olha, o Bill Cerf, ele traz essa síndrome, não é? A síndrome de Bill Cerf, é para mostrar o caminho do ser melhor, do fazer melhor, do não perder, de ter fé no vencer, de se cobrar, você se cobrar, não aceitar as cobranças, veja isso, né? Externas, mas você se cobrar para você alcançar o melhor do que esse mundo pode produzir, que ele tem para você, de você não aceitar os excessos de cobranças e de exigências do mundo. Vai te levar para você ponderar, mas você utilizar e ir a fundo em todos os seus limites. Se você entrar na síndrome de Bill Cerf, que é a síndrome do andar sobre as águas, desenvolver essa capacidade, você nunca vai deixar o outro time ganhar de você. Seu foco não é diminuir por causa que o outro é mais frágil, por causa que o outro tem dificuldade. Justamente por isso é que você vai crescer, você vai se tornar cada vez mais capaz, você vai manter o seu lugar
de soberania. Essa é a condição da síndrome de andar sobre as águas. É a condição que todo homem tem de chegar. Nunca se fazer murchar para o outro florescer, mas também o outro não tem de murchar para você florescer. Você vai fazer o que você tem de fazer. Se o outro murchar, responsabilidade dele, problema dele. Agora, você não tem de provocar isso nele e nem tem de aceitar isso para sua própria vida. Você não vai ser mandado pelo Estado, você não vai viver se medindo por uma mulher, não vai correr atrás de mulher, não vai ter o estigma do medo de perder. Por quê? Porque você vai desenvolver a capacidade de superação, de competição. Sabe quando Jesus diz assim, aquele que crê fará obras maiores. O fracasso é uma batalha que só cria fracassados. Jesus orientou os homens a fazerem além, está sempre indo para além. O que nós já sabemos não vai servir para sempre. Ele vai ser melhorado, vai ser melhorado. Nesse sentido, ele serve para sempre. Mas eu tenho de saber que ele não vai ser o padrão rígido, ele tem de ser melhorado. Jesus queria fazer homens melhores do que o que ele mesmo foi. Você tem de entender que você pode ser muito melhor do que o que você já foi até agora. Não é fazer do jeito que você já sabe, mas é fazer as coisas do jeito que é certo, do jeito de pessoas que já descobriram a fórmula de melhorar os resultados, de romper as redes. Lembra lá a pesca maravilhosa? Quando eles não conseguiam pescar, passaram a noite inteira pescando, não pegaram nada. Jesus só falou para eles assim, ó, do outro lado do barco, vão ali do outro lado do barco. E aí a pesca maravilhosa aconteceu. E eles pegaram mais de 150 grandes peixes, de modo que a rede estava se rompendo. É romper as redes. Não é para sair numa busca desenfreada por sucesso e fracassar e fracassar e fracassar e se afundar dentro do fracasso. Mas é saber treinar a sua mente, saber que você tem capacidade de vencer. Você entra não numa condição de pressão por excelência, mas na busca da excelência. E a busca da excelência traz pressão e transforma a vida da pessoa. Se você vai fazer musculação, você tem de fazer força. Se você vai trabalhar, você tem de fazer força. E todas as vezes que você faz essa força, aquilo vai se tornando mais tranquilo, mais prático, mais fácil. Por quê? Porque a aprendizagem tira a pressão e transforma em algo natural. É essa condição da síndrome do andar sobre as águas. Você vai entrar numa condição natural, sem pressão, de fazer automaticamente aquilo que é certo. Olha, gostou desse vídeo? Entendeu a mensagem? Deixa aí nos comentários e não sai daqui sem conhecer o material poderoso que a gente tem produzido. A gente tem 4 livros produzidos para você, mais um material extraordinário no Seja Membro. Todos os livros e o material do Seja Membro também é um material exclusivo, não existe nada igual ao que a gente produziu. Eu já pesquisei, tenho procurado fora do Brasil se tem um material tão rico de crescimento espiritual masculino, não tem. Nem nas igrejas fora do Brasil, nem dentro do Brasil, nem livros levando para a direção do que é a formação masculina. Porque meus livros e o material que está no Seja Membro leva para a condição da formação da masculinidade e o que é ser imagem e semelhança de Deus, o que é a ordem de dominar, qual o poder que isso tudo outorga sobre o homem e quem é esse ser que Deus deu a ele a capacidade, a ordem de liderar sobre todos os outros seres visíveis e invisíveis que existem nesse planeta. O que é ser homem? É um material exclusivo, divino, poderoso, que vai transformar a sua vida. Vai lá, veja esse material, adquira, porque o que a gente quer é criar um exército grande, gigantesco, de homens e mulheres poderosos na nossa nação. Que Deus abençoe a sua vida.